Olá, estamos aqui para a nossa primeira aula do curso prático para a elaboração de dissertação. Esta primeira aula ela é dedicada à questão de partida, que é a seleção do tema. Geralmente, quando o estudante começa a fazer uma pesquisa, ele precisa ter um tema. E é aqui onde as principais dúvidas surgem. Como selecionar o tema? Ou antes disto, o que é um tema? Bem, o tema é muitas vezes confundido com a temática. Mas o que é de facto um tema? Na aula de hoje, além de vermos o que é um tema, iremos também estabelecer a diferença entre tema e temática. Iremos compreender as características de um bom tema e como fazer um estudo de viabilidade de um tema, ok? Portanto, os temas podem ser bons ou maus. Mesmo os temas bons precisam ser submetidos a um estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade é algo que nós inventamos aqui para dizer que não basta o tema ser bom, é preciso que ele seja bom para si, seja adequado, viável para si. Ok? Então, no final desta aula, nós esperamos que você consiga, primeiro, identificar um tema, portanto, sabendo o que é substancialmente o tema, seja capaz de o identificar, de reconhecer as características de um bom tema e de o distinguir de uma temática. Bem, um tema é um objeto recortado, ou seja, é uma área de estudo observada, delimitada, com o seu referencial. O que isso quer dizer? Bem, normalmente os fenômenos sociais, que são objeto de estudo das ciências sociais, eles são fenômenos totais, complexos, como diz Durkheim, o fenômeno social é um fenômeno total, o que quer dizer que ele é simultaneamente econômico, político, antropológico, cultural, religioso, enfim, é o caso do crime, do divórcio, do aborto, da inflação, enfim, o fenômeno ele é múltiplo. Quando o estudante, o investigador, se propõe abordar um determinado fenômeno, ele precisa delimitar. O que isto na prática significa? Ele precisa dizer qual das partes do fenômeno ele irá efetivamente estudar ou prestar maior atenção. Vai olhar para o problema na perspectiva econômica, social, política. Portanto, este exercício de redução da complexidade do geral para o específico é o exercício que nós designamos de delimitação. Pressupõe delimitar no tempo, portanto, dizer o período a que se refere o estudo, delimitar no espaço o âmbito geográfico a que o estudo diz respeito, portanto, é um estudo provincial, municipal, estadual, distrital. É preciso delimitar no espaço e construir ou estabelecer um referencial. O tema precisa estar referenciado, ou seja, eu estudarei o abandono escolar e a monoparentalidade, ou seja, a problemática do abandono escolar é geral. As crianças deixam de frequentar a escola por razões várias. A distância entre o local de residência e a escola, a falta de controle parental, questões de natureza econômica. Quando eu digo que vou estudar o abandono escolar e a monoparentalidade, estou já aqui a estabelecer o meu referencial, ou seja, a minha variável independente. Portanto, todo este exercício permite efetivamente delimitar o tema. Só um objeto devidamente delimitado é que se constitui num tema. Se o seu objeto não estiver delimitado, ele é uma temática, ou seja, é um âmbito mais geral. E para efeitos metodológicos, não se recomenda, e até podemos mesmo dizer, não se admite
que se façam pesquisas sobre problemáticas, ou seja, sobre temáticas, isso está correto. As pesquisas devem ser sobre temas, que são planos mais específicos dos fenómenos que nos permitem concretizar melhor a nossa pesquisa. Como vamos ver adiante, a delimitação do tema no espaço diz respeito à indicação do local onde o estudo será realizado, onde a pesquisa será levada a cabo. E a delimitação no tempo diz respeito ao período de cobertura da análise, a série temporal. Nós iremos fazer uma análise da década de 90 à década de 2000, uma análise de 2015 a 2020. É preciso, é fundamental, é necessário que esta questão temporal esteja clarificada desde cedo no seu tema. Bem, e o referente, como já referimos atrás, que é a variável relacional, ou se preferirem, a variável independente. Queremos explicar o fenômeno a partir de quê? Eu vou explicar o abandono escolar a partir da monoparentalidade. Portanto, a monoparentalidade é a variável independente. Ela explicará, na ótica da minha pesquisa, não é? Explicará o abandono escolar. Portanto, todo o tema precisa ter estas características, ok? Este é o processo de delimitação. Se não tiver o seu objeto recortado, delimitado nestes termos, é muito provável que o que tem ali não é um tema, é eventualmente uma temática. E as temáticas, por serem mais gerais, mais abrangentes, como podemos ver neste quadro comparativo, elas não nos permitem levar a cabo a pesquisa. Portanto, uma temática é sempre mais geral, um tema é sempre mais específico. E se quiser fixar, pense numa pizza. A pizza é composta de diferentes fatias. Este é o exemplo que eu costumo dar aos meus estudantes. Vai deixar água na boca se você estiver com fome agora falar de pizza numa aula de metodologia de investigação científica. Pois, mas dizia, pense na temática como uma pizza que tem 7 fatias. Olha, eu gosto do número 7, né? Sempre é o 7. 7, 7. Pois, uma pizza com 7 fatias. O seu tema deve ser apenas uma destas fatias, ok? Então, se você é vegano, não come carne e tem uma pizza de 7 estações, você vai escolher apenas a fatia vegetariana. Esta fatia vegetariana é o seu tema. A pizza completa com as 7 fatias é a temática. E o que você deve levar para a sua dissertação, para a sua tese ou para a sua monografia, o seu TCC, deve ser sempre a fatia e não toda a pizza. Copiado? É fácil, não é? Pois eu disse que era fácil. Continuando. O tema a ser selecionado, depois que você já sabe o que é de fato um tema e já não vai confundir com a temática, para você selecionar um tema, precisa levar em conta a sua atualidade, a sua relevância e a sua pertinência. Na prática, quer dizer, você tem que escolher um tema que esteja na pauta pública, na pauta social. E uma forma muito simples de identificar se um tema está ou não na pauta pública ou na pauta social é acompanhar as notícias. É muito fácil. É ler os editais das revistas científicas, ler os jornais, porque aquilo que de facto é atual estará seguramente ali. É atual, por exemplo, no seu campo de estudo. Você que é estudioso das ciências da educação, ou é estudioso do direito, ou das ciências contábeis. Então, procure olhar para aquilo que são as tendências, para aquilo que são as publicações, os principais debates e as preocupações mais atuais na sua área. E tente, por ali, identificar um tema, ok? Para que, de facto, você encontre bibliografia, você encontre respaldo, encontre acolhimento na comunidade. Relevância. Bem, nem tudo que está na atualidade é relevante, não é? As pessoas às vezes acham que tudo que sai nas notícias é relevante. Não, infelizmente nem sempre é assim. Há muita futilidade, há muita coisa, muita palha, digamos assim, na nossa mídia e na nossa agenda pública. Então, você precisa saber se, dentre todas aquelas questões que você analisou a partir da agenda pública, dos jornais, das conferências, dos congressos onde você foi, tudo aquilo que você viu, o que é de fato relevante?
Okay? O que é que de facto é necessário para explicar e resolver problemas sociais candentes? Okay? Desta forma, você vai separar do atual o relevante. Primeiro é preciso que seja atual, depois que seja relevante. Relevante no sentido em que vai resolver algum problema social, vai cobrir, vai tapar uma lacuna eventualmente existente no campo de estudo. Depois, a pertinência. A pertinência tem que ver mais com a urgência de tratar aquela questão. Há questões que são atuais, são relevantes, mas eventualmente não são pertinentes, porque não é altura para estudar. Nós em Angola, por exemplo, temos um tema que é atual, que é a homossexualidade, um tema atual, é um tema relevante do ponto de vista social, porque são grupos minoritários que se vão afirmando. O Brasil e a América Latina em geral, e a Europa Central, América, enfim, tem essa questão do LGBT e da homossexualidade mais avançada, mais esclarecida, mas em Angola esse fenómeno começa a recrudescer agora, começa a crescer, a aumentar agora. Portanto, é uma questão, um tema, o homossexualismo e a empregabilidade, por exemplo, seria um tema atual, seria um tema relevante, mas eventualmente não pertinente. Não pertinente porquê? Porque há um todo de condições prévias que não existem na nossa sociedade para abordar esse tema. Você teria eventualmente alguma dificuldade. Portanto, ter esta capacidade de filtrar, como pode ver, o nosso funil, ele vai baixando, né? A nossa perspectiva vai se afunilando cada vez mais, desde a atualidade, a pertinência até a relevância até a pertinência. Continuando, depois de ter avaliado todas essas questões relacionadas à atualidade, à relevância, à pertinência do tema, você precisa fazer um estudo de viabilidade do tema. Na prática, o estudo de viabilidade consiste num conjunto de questões que o estudante, o investigador, deve responder. E é preciso que as respostas sejam afirmativas, sejam positivas, cumulativamente. São 3 questões. A primeira é o acesso às fontes. Eu tenho acesso, ou terei, em sede da minha pesquisa, acesso às fontes primárias e às fontes secundárias? As fontes primárias aqui, referimos-nos, por exemplo, às pessoas que vão dar entrevistas, às pessoas que devemos observar, os nossos inquiridos, as pessoas que vão responder ao nosso inquérito. Nós teremos, de facto, acesso a estas pessoas. Porque se você não tem garantias de que vai conseguir entrevistar o comandante-geral da polícia, e o seu tema só pode ser viabilizado, só pode ser realizado, só faz sentido do ponto de vista heurístico, o seu caminho lógico passa necessariamente por uma entrevista ao comandante-geral da polícia, eventualmente este, por mais bom tema que seja, não é viável para si. Então, questione-se, pergunte-se, interrogue-se, quem eu precisarei entrevistar? Qual é o meu público-alvo para esta pesquisa? Que locais eu preciso visitar? Para a questão já dos recursos logísticos, ok? Você precisa colocar estas questões todas antes mesmo de avançar com o tema. Portanto, primeiro, o acesso às fontes primárias, que é mais importante, porque é dali onde você vai ter a parte empírica do seu trabalho. Pessoas para entrevistar ou para inquirir. Segundo, acesso às fontes secundárias, a bibliografia, os livros, os artigos científicos, os capítulos do livro que você precisa ler para escrever o seu trabalho. Há ou não disponibilidade destas fontes? É preciso que haja, ok? Então, se você encontrou, coloca ali checklist neste primeiro item. Acesso às fontes. Depois, o calendário. Cada pesquisa, cada tema envolve ou demanda um tipo específico de pesquisa. Uma pesquisa mais aturada, mais densa. Você precisa ver se é possível compatibilizar aquilo que são as demandas de tempo, o período necessário para fazer a pesquisa, com o tempo que você tem disponível, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, professor, trabalhador, estudante, esposo, esposa, mãe, enfim. Prefira temas que sejam passíveis de ser conciliados com a sua vida laboral ou profissional. Não adianta, eu não recomendo, que você, por paixão, se coloque a fazer uma pesquisa
por exemplo, que obriga a observação de um fenómeno durante 15 anos. Quando você precisa concluir a dissertação para participar de um concurso no próximo ano que vai acontecer ali no seu emprego, na sua escola. Então, escolha temas que sejam compatíveis com a sua agenda, com a sua prioridade profissional. Até porque isso vai permitir também a manutenção dos seus níveis motivacionais. Porque normalmente nós temos metas, temos objetivos, goals, né? E os seus objetivos têm de estar atrelados às suas possibilidades. As suas expectativas devem estar atreladas às suas possibilidades. Então, se você precisa de terminar esta dissertação, tendo em vista a participação de um concurso no próximo ano, você não pode escolher um tema para esta dissertação que só pode ser realizado em 3, 4 anos. Portanto, haverá aqui um desfazamento de possibilidades. Continuando, os recursos logísticos, há temas que, pela sua natureza, obrigam a que você vá, por exemplo, visitar províncias diferentes, a que você se desloque para vários pontos do país. Você tem meios, tem dinheiro para fazer hospedagens, para pagar hospedagem, para transporte. Pense logo nisso no princípio, porque não vá começar a fazer uma pesquisa que envolve recolha de dados presenciais em 4 estados diferentes, em 4 províncias diferentes, e depois você se depara com a impossibilidade de fazer essa deslocação por falta de tempo. Portanto, é respondendo afirmativamente a estas 3 questões que você vai concluir se aquele tema bom, aquele bom tema, que obedece àquelas características que referimos, é ou não adequado para si. Porque um tema pode ser bom para a Joana, para a Teresa, mas não adequado para si. Aqui temos, para concluir a nossa aula de hoje, alguns exemplos para percebermos a diferença entre tema e temática. A violência doméstica em Angola. Bem, isto é um tema ou uma temática? Se você disse que é um tema, você errou. É uma temática. Por quê? Porque não tem aqueles elementos, o tempo, o espaço e o referencial. Já aqui a seguir, nós temos de facto um tema. A violência contra a criança no bairro, território, Capalanga, no ano de 2022. Portanto, temos aqui já um tema. Embora você tenha confundido ali em cima, agora aqui você tem o esclarecimento. Portanto, violência doméstica é geral. O espaço doméstico é habitado por jovens, adolescentes, adultos, cônjuges, crianças, filhos. Então, você vai olhar a violência em que perspectiva? E vai tratar da violência contra a criança. Tem um referencial, ok? Tem aqui um referencial. Depois, o bairro também é outro referencial, tá bom? E depois, o ano tem outro referencial. E desta forma, obviamente, é escusado analisarmos o tema seguinte, não é? Que é crimes cibernéticos. Você sabe seguramente, pelo que já acabamos de explicar, que crimes cibernéticos não é um tema, é uma temática. Já o tema seria ataques hackers em servidores bancários no primeiro trimestre de 2022. Está bem específico, não é? É mais fácil estudar isto do que estudar os crimes cibernéticos. Ok? Esperamos que esta primeira aula tenha ido ao seu encontro, à sua expectativa, e nos vemos na nossa aula seguinte. Até lá!